Meus queridos, bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o Daniel Barra, tô com um convidado ilustre aqui do meu lado, André Caruso. Tudo bom? Tudo bom? Tudo tranquilo. Galera, hoje é o nosso segundo vídeo de charuto. E hoje a gente vai responder as perguntas que vocês fizeram no vídeo anterior. Cara, a gente selecionou algumas perguntas, as perguntas que mais se repetiram por aqui. E esse vídeo vai ficar bem legal. Prometo vocês, eu tenho certeza disso. Caiu aqui de paraquedas? Então dá um like, inscreva-se no canal e ative o sininho para você receber as notificações e vamos às perguntas. Antes das perguntas, eu posso acender um charutinho pra gente bater um papo? Pode, eu também quero. Ah, boa. Separei as perguntas dos seguidores, estão aqui. Algumas vão ser 5 perguntas. A melhor eu deixei para o final. E eu queria fazer 2 perguntas que não estão aqui antes. Degustar ou fumar? Tem diferença? Sim, o charuto você degusta, você não fuma. Cigarro você fuma. Charuto você vai degustar ele, né? Você vai colocar ele, apreciar o charuto, você vai baforar ele, né? E você vai puxar, identificar os aromas no seu paladar e depois soltar. Você acaba não tragando ele. O assunto charuto foi trazido aqui para o canal justamente porque a gente quer falar de harmonização, a gente está tratando o charuto como se fosse um dos tópicos de gastronomia. E a gente vai seguir tratando esse assunto dessa forma. André, vamos às perguntas. Vamos lá. Primeira pergunta é do José Marcos Gomes de Souza. Daniel, adorei o vídeo, sempre quis saber como é esse universo de quem fuma charuto, e aí vai uma pergunta. O charuto deixa algum odor forte e desagradável na pessoa que fuma, igual o cigarro? Uma boa pergunta. O charuto ele é diferente do cigarro, tá? Ele vai deixar, o odor do charuto ele é mais forte, né? O ambiente de charuto, as pessoas, tem muita gente que não gosta, mas o odor dele ele é mais forte, mas ele vai ficar um pouco menos agradável, porque você não fica com aroma, com odor na mão. Na roupa, infelizmente, você vai acabar ficando, né? Se você fumar num lugar fechado, então a gente sempre recomenda às vezes um lugar aberto, ou uma tabacaria especializada, onde você vai ter uma exaustão, uma purificação desse ar. Mas você, quem não está acostumado muito a fumar, você tem esse odor, você vai sentir na boca, talvez no dia seguinte, você vai escovar o dente 5 vezes, mas você vai sentir um pouco esse cheiro ainda. Mas claro que uma bala, alguma coisa, você vai resolver ele sempre tranquilamente. Vamos à segunda pergunta do nosso amigo Germano Teles. Vocês acenderam um charuto usando maçarico. E se fosse um fósforo, como acender sem colocar o charuto na boca? Qual seria mais correto, maçarico, fósforo ou isqueiro? E aí eu vou acrescentar, existe mais algum método? Sim, não, excelente pergunta, Germano. No último vídeo a gente acendeu com um isqueiro maçarico. Ele é o ideal hoje para acender, porque você consegue acender ele uniformemente. Ele agiliza no processo, mas você tem outros métodos também. O outro método que a gente tem é o fósforo, né? Então você tem um fósforo com um tamanho maior, exatamente para você não acabar queimando seu dedo, então você consegue acender o charuto também. Você tem um método também, outro método seria o cedro. Todas as caixas de charuto vêm com esse cedro, então você pode fazer ele menor e você acender. E você tem 2 outros métodos que não são muito recomendados, que é o isqueiro, né? O isqueiro normal, o bic, e você tem o zipo. Então o zipo e o isqueiro, por que eles não são recomendados? O zipo porque você tem um fluido e você vai acabar prejudicando os aromas do charuto. Então, ele não é recomendado, mas pessoal, né? Acho que vocês podem acender, se você não tiver nessa cidade, alguma coisa assim, né? Você vai acabar acendendo, mas o ideal é sempre o isqueiro maçarico. O Germano mandou uma outra pergunta. Se você não fumar o charuto todo, dá para guardar uma parte dele para fumar depois novamente? Não é ideal. O charuto você tem diferentes tamanhos. Você tem charutos menores, maiores. Então o ideal é se você não tiver um tempo suficiente, você sempre pegar o charuto menor para você começar, para você fumar. O ideal é você, caso apague o charuto, acender ele na hora,
nunca deixá-lo para o dia seguinte, ou não, porque você vai trocar e vai estragar totalmente o aroma do charuto. E é comum, gente, você precisar acender o charuto mais de uma vez ao longo de uma conversa, até porque na hora que você começa a fumar um charuto, a degustar ele, você não tem que apostar uma corrida e acabar ele em 15, em 30 minutos. Você pode degustar um charuto ao longo de uma noite. Então você tá batendo papo, parou de fumar, e aí ele apaga, e você acende de novo. Então é comum acender umas 3 vezes, 4 vezes ao longo de uma conversa. Não tem problema nenhum você acender ele na conversa. O ideal não tem problema nenhum. O problema é você guardar ele pro dia seguinte. Terceira pergunta do Jefferson Oliveira, vou ler para vocês. Eu gostaria de saber quais são os charutos mais suaves para degustar, pois não bebo nada alcoólico e, portanto, fica difícil de harmonizar com bebidas. Verdade essa pergunta? Não, sim, é bem bacana essa pergunta, porque eu particularmente bebo muito pouco também, bebida alcoólica. E eu degusto o charuto. Para mim, eu sempre degusto ele com uma água sem gás ou com um café, para você sentir o charuto. Então, para quem está iniciando, geralmente são charutos suaves. Os charutos suaves são charutos que eu recomendo, são charutos da Bahia. Então, se você tem 5 marcas na Bahia, então você tem Dânima, Monte Pascoal, Alonso Menendez, Dona Flor. São charutinhos bom custo-benefícios e bem tranquilos. Você tem charutos da Nicarágua e de Cuba suaves também, mas vale a pena a gente começar por um charuto com custo-benefício muito bacana. E agora, o Clay Maric. Essa pergunta eu destaquei porque o Clay tá comentando todos os vídeos. Galera, é o seguinte, ó. A gente tá respondendo as perguntas que a gente pegou nos comentários de vocês aqui no YouTube. Então comentem mais, porque se vocês querem que a gente volte para gravar mais coisa, vocês estão dando pra gente uma bela orientação de conteúdo. O Clay perguntou se dá pra indicar uns charutos para iniciantes. Eu, particularmente, com 18 anos, comecei a fumar um charuto. Eu peguei um Alonso Menendez. É um charutinho bem suave, geralmente é um Coroninha. É um charuto que ele é um pouco mais fino, ele não tem tanto fluxo. Eu acendi ele, comecei a fumar com um amigo. Você tem charutos Dom Diego, também é um charuto espetacular, bem suave. Um Danman também. Você tem o Corona, o Robusto. São charutos que eu indico que vale super a pena para iniciante. E aquela história de começar pelos baratos, pelos especiais? Existe uma recomendação definitiva sobre isso? Na verdade não, acho que é um pouco pessoal, mas o ideal é você sempre iniciar pelos charutos mais suaves, né? Suaves e não necessariamente baratos, né? Exato, você tem diferentes valores, mas é o que eu brinco aqui, que eu até falo para alguns clientes, é que nem quando você aprende a dirigir. Você vai aprender a dirigir com um carro mais tranquilo, um carro 1.0, com carros que não tem muito motor. Não adianta você entrar num carro esportivo e você vai dirigir. Provavelmente você vai acelerar, você vai perder um pouco a noção do veículo. Não vai ser nem prazeroso, né? Exato. Então o charuto ele acaba sendo bem semelhante. Então o ideal é você fumar um charuto suave, tranquilo, que não tem muito fluxo, porque você vai gostar desse universo. Se você fumar um charuto encorpado, talvez um charuto muito forte, você vai ter um trauma, né? E isso não é ideal. Então sempre você começa a evoluir seu paladar, você começa sempre pelos charutos mais delicados e mais suaves. Vamos à quinta pergunta do Leonardo de Souza. O Leonardo mandou 10 perguntas em um só comentário. Só que a gente vai responder 3 perguntas dele aqui. A gente separou 3 das 10 porque não dá pra responder tudo nesse vídeo, mas quem sabe no próximo a gente não responde. Primeira pergunta, talvez a gente devesse ter respondido lá no começo, né? Mas a gente deixou pra responder nesse bloco aqui. Charuto se traga igual a cigarro? Charuto não se traga. O cigarro é bem diferente, são 2 produtos diferentes, pessoal. Infelizmente eles entram na mesma legislação, mas o cigarro tem 4.700 substâncias químicas e o charuto quase nenhuma. O charuto ele passa por uma fermentação de um modo diferente e você degusta o charuto. Então você vai apreciar ele na sua boca, os aromas, e depois soltá-lo. Então você não traga ele. Mais uma pergunta do seu Léo aqui, ó. Charuto se compartilha? 2 pessoas fumando um charuto, ou aquele charuto especial fumado por todos os padrinhos do casamento, existe isso? Tem algumas pessoas que compartilham, mas não seria o ideal. O ideal é cada um ter o seu charuto, você vai acabar, porque são gostos diferentes, são charutos suaves, encorpados. Então sempre o ideal é cada um ter um charuto para você acender. Se você quer fumar com amigos, acho que vale a pena comprar uma caixinha, cada um fumar um charuto diferente, porque vale super a pena você ter essa troca de informações. E mais uma pergunta do Leonardo. Qual a diferença de um charuto grosso para um charuto fino? Tem um que é melhor que o outro? É fumado de forma diferente? Charuto você tem diferentes tamanhos, diferentes bitolas. Bitolas seria o ringue, né? A grossura. Então eu separei aqui 2 charutos bem diferentes. Esse aqui é um charuto, um dos maiores charutos
temos. E aqui eu trouxe um outro charutinho menor. Então, se a gente comparar os dois charutos, eles são bem diferentes. Vou colocar até bem perto aqui, dá licença. Então, o que isso vai mudar? Ele vai mudar exatamente no fluxo, no aroma. Cada marca tem um blend diferenciado, então você tem, como eu mencionei anteriormente, você tem suaves, médios, encorpados. Com um tamanho ring maior, você tem um pouco mais de fluxo na fumaça, então o charuto ele acaba fazendo um pouco mais de fumaça. Então você tem diferentes tipos de charuto. Acho que a fumada ela é bem diferente. Então é exatamente o que encanta nesse universo. Cada charuto ele não é semelhante, né? Então é bem bacana que você pode degustar diversos tipos de charuto. Galera, a gente vai parar por aqui porque tem pergunta para ser respondida em um monte de vídeo. Então, cada hora a gente vai falar um pouquinho para vocês. Primeira coisa, eu gostaria de agradecer vocês por terem mandado tantas perguntas assim. Obrigado pela participação, isso mostra que esse assunto deve continuar no canal. Vamos agradecer também o André. Imagina. Pela disposição, por você deu Obrigado. espaço e as informações aqui. Porra, dá um like porque a gente veio até aqui gravar, porque o André tá aqui com a gente, porque esse vídeo ficou bem legal. Inscreva-se no canal, compartilha com a galera que tá curiosa sobre esse mundo e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Um abraço.